1 Coríntios capítulo 15, do 12 em diante. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé. Mais que isso, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas de fato, os mortos não ressuscitam, e Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão, os mais infelizes. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormem. Amém? Vamos ler de novo o último versículo, versículo 20, que diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormem. Amém? Quero estar sentado, meu irmão, e já diga para quem está ao seu lado: Jesus ressuscitou. E daí? Irmãos, Jesus ressuscitou. E o que eu tenho a ver com isso? E daí, se Jesus ressuscitou? Infelizmente, essa é uma verdade que nós precisamos hoje parar, refletir, meditar, e não agir apenas na teoria, como se Cristo tivesse ressuscitado, mas isso não fizesse mais sentido, não afetasse mais nada na nossa vida. Irmãos, a gente precisa entender que existem algumas verdades que mudam a nossa vida. Repita comigo isso: existem algumas verdades que mudam a nossa vida. Isso em várias áreas da vida. Por exemplo, um fumante que descobre que está com câncer de pulmão. O que ele vai fazer? Provavelmente vai parar de fumar. É uma verdade que ele descobriu sobre a saúde dele, que fez ele mudar os rumos da sua vida. É o que eu estou tentando também fazer depois desse Natal e dessas férias. Semana passada, quando eu subi na balança, não gostei do que vi. Falei para minha esposa: chegou o tempo de mudar essa trajetória de engordar. Agora vamos emagrecer. É um projeto de vida. Mas eu, mediante ao fato que a balança me mostrou, preciso mudar algumas atitudes e comportamentos alimentares da minha vida. E seja coisas assim, sobre a minha saúde, sobre a saúde de um fumante, coisas sérias da vida, ou coisas muito mais importantes, verdades muito mais importantes como essa que Paulo nos apresenta, que nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Para que nós venhamos entender um pouco que Paulo está falando, essa carta direcionada à igreja de Corinto, uma igreja que ficava lá na Acaia. Era uma igreja que estava crescendo muito, mas uma igreja que vivia num contexto difícil, estava se deixando influenciar pelas coisas de fora, uma igreja que tinha práticas imorais, práticas imaturas, uma igreja que Paulo já começa dizendo que estava dividida, porque um estava dizendo que era de Paulo, outro de Apolo e tal, como se o corpo de Cristo estivesse dividido. E daí Paulo começa a passar algumas instruções para aquela igreja, e ele finaliza a sua carta, capítulo 15 e capítulo 16, falando de uma verdade que afeta todas as áreas da nossa vida: a ressurreição de Cristo, que é o motivo de estarmos aqui. Estamos aqui hoje, culto de Santa Ceia, o vinho simbolizando o sangue de Cristo, o pão, o corpo de Cristo, para lembrarmos o sacrifício da cruz, mas o sacrifício da cruz não teria valor algum se não houvesse ressurreição. E nós precisamos entender isso.
a ressurreição de Cristo, ela precisa ser um fato que muda totalmente a nossa vida. E é o que Paulo enfatiza. Primeiro, nós precisamos entender: se Cristo ressuscitou, a minha fé, ela faz sentido. Se Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, a minha fé é uma fé que faz sentido. Paulo diz: olha, gente, se Cristo não ressuscitou dos mortos, está lá no versículo 14, a nossa fé é inútil, a nossa fé é vã, não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. Se Jesus não ressuscitou, tudo que esse Jesus ensinou, tudo que ele prometeu, se iguala a todas as religiões, onde os seus expoentes estão lá na tumba mortos. Se Jesus não ressuscitou, essa fé não tem o menor sentido, não tem propósito, não tem resultado, não tem nada. Isso era tão real no século I como é hoje. Depois da crucificação, os discípulos entram numa casa, ficam quietinhos, e depois de um tempo, uns voltam a pescar, os que eram pescadores, se espalham. Aquilo que Jesus tinha falado: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e vocês têm que fazer a expansão desse reino. Só que enquanto os discípulos não tiverem a certeza que Jesus realmente tinha ressuscitado, a fé deles parecia algo sem sentido. Vamos voltar a fazer o que a gente vinha fazendo antes. Vamos voltar para a pescaria, vamos levar a nossa vidinha normal. Porque não sabemos se Jesus ressuscitou. Irmãos, nós precisamos entender isso. A nossa fé, ela faz sentido quando nós entendemos que Cristo ressuscitou. Quando eu entendo isso, que Cristo ressuscitou, eu começo a entender que os planos de Deus, na direção da humanidade toda, na direção da minha vida, os planos de Deus não falham, os planos de Deus são perfeitos, e a minha fé começa a fazer sentido, porque a minha fé nesse Deus, ela me leva para experiências com Ele. E aí, a gente olha as pessoas hoje achando que o fato de exercer uma fé é um salto no escuro. Irmãos, nós sabemos, e a Bíblia deixa claro, que fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. Os meus olhos nunca viram a Deus. Provavelmente nenhum de vocês aqui, certamente nenhum de vocês viu a Deus. Agora, nós tivemos fé que o que a Bíblia nos diz é verdade, que Jesus morreu, que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e nos abriu a porta para voltarmos a relacionarmos com o Pai. Essa é uma verdade que nós cremos. O que muitos não entendem, e o que a ciência não entende, o que os ateus não entendem, é que essa fé não para por aí. Mas o fato de eu crer em Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, me leva a ter experiências com Deus. Experiências com Deus, irmãos, é algo que todo verdadeiro cristão que acredita nessa ressurreição precisa vivenciar, precisa ter. A nossa fé nos leva a ter experiências com Deus. E daí, irmãos, a gente começa a ver o problema do que Paulo estava dizendo. As pessoas lá de Corinto estavam com essa dúvida, se Cristo ressuscitou, tal. Daí chegaram à conclusão: não, provavelmente Cristo ressuscitou, mas só Cristo, não tem mais ressurreição de outros mortos. Justamente pela filosofia grega, que achava isso um absurdo, uma ironia. E daí alguns dentro da igreja estavam pensando da mesma forma: não tem ressurreição de mortos. Jesus foi talvez o único que ressuscitou. Daí Paulo entra com tudo, com os dois pés. Gente, para com isso. Se não existe ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou.
E tudo isso, esses problemas, que era um grande problema, estava minando a fé da igreja corintiana, justamente pelo fato de que, se não existe ressurreição, nada mais faz sentido. E Paulo precisava destruir aquela heresia. E ele começa a realmente trazer essa questão das experiências. E nós vemos ele ainda no capítulo 15 dizendo: gente, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: vocês estão com essas heresias a respeito aí de que não há ressurreição de mortos, porque vocês estão dando crédito a vãs filosofias, vocês estão dando crédito a vãs ensinamentos, estão andando com pessoas que não eram para vocês andar, que estão fazendo a cabeça de vocês. E daí eu consigo muito bem enxergar a nossa realidade hoje. Mídia, universidades, professores e tantas outras coisas tentando tirar o alicerce da sua fé. E isso que nós precisamos entender. Se eu tenho fé nesse Cristo ressurreto, essa fé não é uma fé morta, ela vai me levar a ter experiências com Deus. Se eu tenho uma fé que me leva a ter experiências com Deus, experiências reais, ninguém mais tira para mim essa verdade, porque eu vivenciei experiência com Deus, eu tive experiências com Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos entender e valorizar a questão da ressurreição de Cristo, que é o que nos leva a ter experiência com Ele e a buscarmos experiências com Deus. Eu fico triste e indignado quando alguns jovens, adolescentes, até irmãos, ficam preocupados com os avanços da ciência. Meu Deus, pastor, será que a ciência vai descobrir coisas que vai desmentir a Bíblia? Irmãos, a Bíblia não é mentira. A Bíblia é a mais pura verdade. A ciência pode evoluir o quanto for. Tudo o que ela disser, jamais jogará por terra as verdades que o Senhor nos deu. Pode sair documentário dos Zygas, pode sair filmes, Código da Vinci, pode sair o que for, irmãos. E a maioria desses baseado em dados fúteis. Se você tem fé que Jesus realmente ressuscitou dos mortos, é impossível você não ter experiência com Ele. E quando você tem experiência com Deus, meu irmão, pode sair livro do que for, pode sair artigo do que for, pode professor de faculdade falar o que for, eu conheço a Deus verdadeiramente, falei com Ele hoje, ando com Ele todo dia. Como é que você está dizendo para mim que Ele não existe? A nossa fé precisa levar a gente a ter experiência. E isso vai acontecer quando você entender que Jesus realmente ressuscitou, Ele está vivo. E a maior prova disso é que você pode se relacionar com Ele todos os dias da sua vida. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Então, a primeira coisa que você precisa entender: a fé, ela faz sentido. Fé não é um salto no escuro. Começa você crendo no que não vê, mas ela te leva a você crer e ver coisas maravilhosas, coisas fantásticas, que realmente só vai duvidar disso quem não passou pela mesma experiência. Por isso, eu sempre digo para os meus adolescentes e para cada irmão: não venha na igreja para qualquer coisa, não venha para o corpo de Cristo para ser mais um. Você precisa buscar experiências com Deus. Você precisa tirar essa pulga atrás da orelha se o teu pai, tua mãe, o irmão que me discipulou, aquele, estava com a razão. Chegou o tempo, irmãos, de sermos verdadeiros adoradores. Adorador verdadeiro não duvida do seu mestre. Eu posso não conhecer o fulano de tal, mas as pessoas que convivem com ele sabem que ele é real, sabem que ele existe. A mesma coisa é com Deus. Se fala de Deus desde o início da humanidade. A questão de se Deus existe ou não continua aí sendo debatida, dialogada. Agora, que isso jamais venha criar dúvida na sua cabeça, porque você tem experiências com Deus. Segunda coisa, meu irmão, essa fé, que é uma fé lógica, que é uma fé que faz sentido,
ela precisa nortear a minha vida. Ela não vai me deixar viver a vida de qualquer jeito. Essa fé, ela vai me dar um rumo para seguir. Isso em todas as áreas da vida. Nós temos que entender, irmãos, que a salvação oferecida por Jesus na cruz, com o derramar do seu sangue e a ressurreição dele dos mortos, vencendo a morte, nos dá uma esperança gloriosa, nos dá a salvação. Não estamos mais presos ao pecado. Antes nós éramos obrigados a estar presos ao pecado, mas através da ressurreição de Cristo, mostrando que tudo está sob o comando dele e nos ligando novamente a Deus, irmãos, essa fé precisa gerar em mim uma mudança de vida, porque ela me dá salvação. Ela não me limita a uma condenação eterna, não me limita a viver pecando, mas em Cristo eu tenho liberdade, em Cristo eu tenho uma esperança real, em Cristo eu tenho uma salvação. Eu às vezes olho para mim no espelho, olho para algumas atitudes minhas e eu me questiono: que isso? Você está vivendo alguns dias, parece que não entendendo a salvação. Irmãos, nós estávamos todos condenados ao inferno e Jesus veio para nos salvar. Estávamos condenados, irmãos, a uma morte eterna. Qualquer um de nós que tivéssemos condenado à morte terrena e fôssemos absolvidos, olha, nós certamente viveríamos festejando todos os dias. Imagine você, uma sentença de morte, pena de morte, ser decapitado daqui uma semana. No último dia, você recebe a notícia de que descobriram que não era verdade tudo aquilo e você foi absolvido. No mínimo que você vai fazer é viver uma vida diferente, é festejar com seus amigos, é celebrar a vida. E às vezes nós não entendemos que nós fomos livres, nós somos libertos do inferno, nós somos libertos de uma morte espiritual que levaria-nos para a condenação eterna. Jesus nos resgatou. Então essa fé e essa experiência que eu tenho com Deus vai mudar o meu estilo de vida, não vai me deixar viver em angústia, em opressão e em mazelas. Pelo contrário, vai me levar a viver uma vida abençoada, uma vida feliz, todos os dias agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Irmãos, uma outra coisa, quando eu consigo entender e crer e ver que Jesus ressuscitou, eu passo a viver a minha vida em santidade. Quando eu entendo que Cristo ressuscitou verdadeiramente e que tudo que a Bíblia diz é verdade, faz sentido e é lógico, eu não posso viver abraçado ao pecado. Eu vou viver uma vida de santidade. Irmãos, não tenha dúvida que o grande causador de angústia da nossa sociedade, que tem levado aí as pessoas a depender de remédio para tudo, é o pecado. É o pecado. Vivemos dias de amor ao pecado. Você pode ver isso pelo que é mais falado, comentado na internet, na televisão. Só coisas que valorizam o pecado. Agora, quando eu já passei pela cruz de Cristo e acredito na ressurreição de Jesus, eu não posso viver a vida medíocre que o mundo leva. A minha vida tem que sobrepujar tudo isso. A minha vida precisa ser moldada por Cristo. E é o que Paulo diz: ter a mente de Cristo. Irmãos, se a ressurreição realmente aconteceu, eu preciso me santificar, eu preciso vencer as tentações, eu preciso fugir do pecado. Se Cristo realmente ressuscitou, a minha vida precisa ser norteada também na maneira que eu enfrento os problemas da vida. Porque se Cristo ressuscitou, Ele mostra que tem poder sobre aquilo que jamais alguém na humanidade teve. Os grandes faraós, os grandes imperadores, os maiores do mundo, com muito dinheiro, com muito poder, jamais conseguiram vencer essa pedra no sapato que era a morte. Todos morreram. Daí vem o Filho de Deus, morre em nosso lugar como sacrifício vivo, ressuscita vencendo a morte. E eu
eu como cristão digo, não, eu acredito que Jesus ressuscitou. Mas daí, durante aquela semana, vem um problema para afligir a minha família. E eu me desespero, sendo Cristo a minha esperança, sendo Cristo todo-poderoso, sendo que Cristo venceu até a morte, aquilo que ninguém tinha conseguido vencer. Será que o Senhor não pode dar vitória sobre os meus problemas? Será que o Senhor não está no controle da minha vida? Por que me desesperar? Você entende, irmãos, como na teoria acreditar na ressurreição de Cristo é uma coisa, mas na prática é outra totalmente diferente. A prática da minha vida é outra, quando eu entendo que Cristo ressuscitou dos mortos. E aí, até para a coisa talvez mais dolorida da vida, que seja a morte, a perda. Quando eu falo de morte, estou falando de morte física, a perda de um ente querido, a perda de um pai, a perda de um filho, a perda de uma esposa, que é talvez a coisa mais doída que um ser humano possa enfrentar nessa vida. Mesmo assim, o cristão verdadeiro sabe e tem uma verdadeira esperança, sabe que aquela pessoa amada não irá para o inferno, não irá padecer, irá para o céu com o Senhor. E aí eu me questiono como nós cristãos temos enfrentado a morte. Morte para um verdadeiro cristão precisa ser vista a cada dia como indo para a glória, voltando para casa, indo para onde eu pertenço. Não que não devemos viver a nossa vida aqui celebrando, eufórico e desejando viver aqui. Precisamos, porque realmente a ressurreição também nos dá essa possibilidade, nos ensina a fazer isso. Mas eu preciso, até o maior momento de dor da vida de um ser humano, entender que em Cristo, justamente por causa da vitória dele sobre a morte, eu consigo superar e enxergar esse momento difícil como algo glorioso. Irmãos, a ressurreição de Cristo muda a nossa vida também, a respeito das minhas expectativas do futuro. Um cristão verdadeiro sabe que o amanhã pertence a Deus. Um cristão verdadeiro sabe que se viver mais 30, 40, 50, 80 anos, não importa. Ele sabe que o final da vida dele, por mais que haja vida de sofrimento aqui, o final da vida dele é uma vida gloriosa no céu. O cristão verdadeiro sabe que por mais que enfrentar todos os problemas aqui, viver uma vida difícil, uma vida de muita labuta, ele sempre vai ter essa esperança de saber que tem mansões preparadas para ele, de saber que irá para um lugar onde não há choro, onde não há lágrimas, onde não há tristeza, onde há plena alegria, onde a presença de Deus será perfeitamente em nossas vidas, onde desfrutaremos de intimidade total com Ele. Isso é motivo para vivermos diferentemente aqui. Irmãos, a fé na ressurreição de Cristo precisa mudar na nossa vida. Nós começamos a entender que as coisas desse mundo são passageiras e as coisas realmente eternas é que precisam tomar lugar especial em nossas vidas. O apóstolo Paulo ali ainda no versículo 32 ele diz: olha gente, se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Isso te lembra alguma coisa hoje? Totalmente filosofia hedonista. Jovens, vocês estão vivendo isso mais intensamente hoje. Pessoal, na faculdade, eu estou na faculdade também, estudo, sei. Só curtição, só farra, só festa, só oba-oba, vamos encher a cara, vamos sair por aí pegando todo mundo, vamos curtir a vida, vamos curtir a droga. Essa é realmente a coerência de quem não tem uma esperança eterna. Essa é realmente a vida que vai viver uma pessoa que não acredita em Deus. Irmãos, isso aqui faz o maior sentido quando nós
pensamos que Cristo não ressuscitou. Porque se não há ressurreição de mortos, gente, tudo resume a isso aqui. Nesses 70, 80 anos talvez vamos viver, alguns menos, alguns mais, tudo resume isso aqui. Então, irmãos, estão perdendo tempo aqui. Como o próprio apóstolo falou, tudo é vão, tudo é balela. Mas se Cristo ressuscitou, eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Se Cristo realmente ressuscitou, eu não posso amar o pecado. Se Cristo realmente ressuscitou, eu preciso entender que vai ter um juízo, onde eu vou ter que dar conta de todas as coisas. Se Cristo realmente ressuscitou, eu não posso viver como esse mundo, como se não tivesse amanhã, se não tivesse o encontro com Deus de prestação de contas. Mas Cristo ressuscitou, irmãos, e vai ter prestação de contas. Cristo ressuscitou e as coisas não se resumem na nossa vidinha aqui. Cristo ressuscitou e o que nós fazemos aqui determinará para onde iremos e como será a nossa eternidade. E daí eu fico triste, escandalizado, chateado quando eu vejo irmãos, jovens, adolescentes que dizem ter fé em Jesus, muitas vezes estão aqui com a gente levantando as mãos, dizendo: te adoramos, te bendizemos, acreditamos que tu ressuscitou, acreditamos na morte da cruz, mas sai daqui e vão para o Camorra, sai daqui e vão para Expresso. Não tem como entender isso. Cada vez que eu faço isso, você faz isso, cada vez que um cristão abraça o pecado, você está olhando para a cruz, está olhando para o plano de Deus, está negando na sua vida a ressurreição. Mas independente disso, eu quero dizer para você que Jesus ressuscitou e nós daremos conta de todas as coisas perante Ele. Se Cristo ressuscitou, a minha vida não pode ser uma vida qualquer, mas eu preciso viver conforme a palavra, eu preciso viver conforme os ensinamentos de Cristo, eu preciso viver conforme Cristo viveria, porque a minha fé na ressurreição dele é eu negar a mim mesmo e deixar que ele governe a minha vida. Então, meus irmãos, quando eu passo a crer na ressurreição de Cristo, a minha fé faz um sentido lógico, a minha vida ela tem mudanças. E outra coisa, a pregação do Evangelho, ela começa a ser prioridade na minha vida. Paulo falou no texto que nós lemos: gente, se Jesus não ressuscitou, olha, nossa pregação é fútil, é inútil. Nós estamos aqui pregando besteira, nós estamos fazendo coisas vergonhosas, na verdade, nós estamos sendo uma farsa. Se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui nesse momento, irmãos, é digno de cadeia, porque eu estou enganando as pessoas. Se Jesus não ressuscitou, o meu lugar era na cadeia, na prisão, ficar lá, para não enganar mais as pessoas. É o que Paulo está dizendo, gente. A nossa pregação não faz o menor sentido se Jesus não ressuscitou. Mas daí ele não para por aí, ele diz: mas verdadeiramente, de fato, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, eu preciso falar disso para as outras pessoas, porque o plano da salvação está aí. Jesus ressurreto, vencendo a morte, nos dando uma oportunidade de reatarmos com Deus. Eu não posso ficar com isso para mim. Eu preciso levar para as pessoas que estão próximas de mim, eu preciso levar para as pessoas que eu convivo, eu preciso levar para onde for. Isso aconteceu na vida dos discípulos e durante toda a história da igreja. Infelizmente, não são todos cristãos que entendem isso, que quando Cristo realmente vive na minha vida, eu tenho experiências com Ele por crer na ressurreição dEle, eu não consigo ficar de boca calada, e se fico de boca calada, as minhas atitudes remetem a Cristo, as minhas atitudes mostram que há um diferencial em mim. Se Cristo ressuscitou, o assunto principal do meu Facebook não vai ser a minha beleza, não vai ser o que eu estou fazendo agora, vai ser Jesus. Se Cristo ressuscitou, a minha pregação precisa ser Jesus. Irmãos, os discípulos estavam lá com medo,
escondido. Uns voltaram para pescar. Quando começaram a ver, Jesus começou a se revelar para eles que ele estava vivo. Apareceu para Pedro, apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, apareceu para Tiago. Jesus apareceu para muitos. E ele diz, finalmente depois apareceu para mim, eu tive uma experiência com ele. Jesus está vivo. E quando esses discípulos entenderam que Jesus estava vivo, eles fizeram o que fizeram. O evangelho chegou a mim, a você, porque esses discípulos entenderam que Jesus ressuscitou. Eles não estavam mais se importando com a vida deles, eles não estavam mais importando com ganhar dinheiro, eles não estavam mais importando com ser famoso, eles estavam se importando em divulgar Cristo e levar pessoas a Cristo. E eles fizeram o que fizeram. Todos eles, menos o apóstolo João, foi mártir, morreram por essa causa. O apóstolo Paulo, mártir, quantas coisas ele fala que ele passou. Olha, já sofri cadeia, já sofri naufrágio, já passei frio, já passei fome, fui esbofeteado, cuspido, me lançaram para as feras, tantas outras coisas. Por quê? Porque eu entendi que Jesus ressuscitou. E eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso levar isso para os gentios. O apóstolo Paulo sai pregando o evangelho, sofrendo, sendo realmente colocado no pior lugar da humanidade, mas pregando Cristo, divulgando Cristo, falando a respeito de Cristo. Irmãos, a partir do momento que eu creio verdadeiramente que Jesus ressuscitou, eu vou começar a pregar mais Jesus. Eu vou falar de Jesus para as pessoas que param do meu lado, esperando o ônibus, as pessoas que entram comigo no ônibus. Eu vou mostrar para os meus patrões que eu sou diferente, que eu tenho realmente uma luz especial, que Deus está comigo. É isso que eu e você precisamos fazer. Quando entendermos isso, certamente o alcançar as nações, o fazer a diferença no mundo, vai estar muito mais perto de acontecer, quando cada um de nós entendemos que Cristo ressuscitou. Irmãos, Cristo ressuscitou, portanto, mais uma vez eu repito, a minha fé faz sentido, porque eu passo a ter experiência com Ele. Essa fé, ela norteia a minha vida, não vai deixar eu viver uma vida medíocre, não vai me deixar eu viver uma vida qualquer. Em terceiro lugar, esta fé, essas experiências, a fé em Cristo ressurreto, vai me levar a pregar Ele. Eu entendo que a cada dia é necessário aprender muito mais disso aqui. Eu olho para a minha vida, não sou diferente de vocês, sou pastor, mas todos que passaram pela cruz precisam ter um só comportamento de Cristo. Independente do que você faz, independente qual é a tua profissão, independente do teu cargo na igreja, o que o Senhor espera de você, deixa Ele guiar a tua vida, deixa Ele guiar os teus passos, resplandeça a Cristo. Isso acontece quando cremos na ressurreição. Vamos colocar em pé nesse momento. Irmãos, Cristo ressuscitou. E a pergunta do tema desse sermão que eu fiz: e daí? Que é algo que você precisa fazer para a tua vida, essa pergunta: e daí? Se Cristo ressuscitou, e daí? Como é que eu preciso viver? Está fazendo diferença na sua vida se Cristo ressuscitou ou não? Para a igreja de Corinto, para muitos ele estava em dúvida. Agora, a pregação que eu fiz, e baseado no que Paulo nos disse, irmãos, é impossível, tá? Impossível, não tem como eu continuar com uma vida qualquer, se eu acredito que Cristo ressuscitou. Isso vai me impulsionar a fazer loucuras por Jesus, isso vai me impulsionar a pregar a Ele, a viver conforme a vontade dEle. Se Jesus ressuscitou, eu preciso ser diferente. O apóstolo Paulo, ele finaliza assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aquele que leva a sério a ressurreição de Cristo, ele é firme,
Ele é constante, Ele frutifica. Ele é firme, Ele é constante e Ele frutifica. Irmãos, eu durante muito tempo, sendo filho de pastor, algum tempo da minha adolescência, eu vivia em dúvida. Eu tinha dúvida. Quando eu tive uma experiência real com Jesus, eu comecei a entender que, cara, isso faz sentido, isso é a verdade. A minha vida mudou. Eu entreguei a minha vida para o Senhor e falei: Senhor, usa do jeito que Tu queres. Faz diferença. É impossível você viver da mesma maneira quando nós levamos a sério a ressurreição de Cristo. Eu quero que você dê a mão aí para quem está do seu lado. Nós vamos mais uma vez orar. E a nossa oração precisa ser para que o Espírito Santo desperte-nos. O Espírito Santo realmente nos leve a ter convicção da ressurreição de Cristo. E que as nossas experiências com Deus tire todas as dúvidas, jogue todas as dúvidas por terra. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento do apóstolo Paulo, onde, Senhor, nos ensina que sobre a ressurreição não existe como um cristão ter essa dúvida. Senhor, nós Te louvamos porque sabemos que Tu ressuscitaste. O que nós precisamos, Senhor, é fazer que a nossa mente e o nosso coração compreenda isso todos os dias, para que a nossa atitude seja diferente. Senhor, nós entendemos, Pai, que quando cremos que Tu ressuscitaste, a nossa fé faz sentido. Quando cremos que Tu ressuscitaste, Senhor, a nossa vida é diferente. É uma vida que reflete a Tua glória. É uma vida que anda segundo os Teus princípios, os Teus valores, os Teus ensinamentos. E, Senhor, quando nós entendemos que Tu ressuscitaste, nós não conseguimos cruzar os braços, Senhor. Nós precisamos falar do Teu amor. Nós entendemos, precisamos falar de Ti. Nós entendemos, Senhor, que o assunto principal das nossas vidas precisa ser Cristo. Senhor, em nome de Jesus, no Teu nome nós pedimos, converta os nossos corações e nos leve, Pai, a cada dia vivenciarmos a verdade da Tua ressurreição, e que possamos, Senhor, desfrutar a vida, viver a vida, estarmos, Senhor, sempre empolgados, porque a Tua ressurreição nos dá vitória, a Tua ressurreição nos dá força, a Tua ressurreição nos dá vida, nos dá esperança, nos dá alegria. É assim que nós queremos viver, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço em quem está aí ao seu lado, diga para ele: viva cada dia a ressurreição de Cristo.